Bom dia, queridos. Estamos começando mais uma manhã gostosa na presença de Deus. E eu quero te convidar a refletir um pouco sobre a palavra de Deus nessa manhã. E tem um texto da palavra de Deus que eu amo muito, e como toda a Bíblia é a palavra de Deus, ela é inspirada, ela é pronta para tudo na nossa vida, ela tem uma resposta para todas as coisas na nossa vida. E em Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, tem um texto que me chama muita atenção, que é o versículo 24, capítulo 3 de Lamentações, versículo 24, diz assim: a minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. Interessante que Jeremias, ele é um profeta que a gente considera chamado profeta chorão. Não sei nem por que a gente fala tanto que ele é chorão, porque ele escreveu um livro justamente se lamentando das profecias que ele tinha feito. Ele tinha dito, ele foi considerado um homem traidor do seu povo, porque ele disse que era melhor se submeter ao jugo da Babilônia. Ele disse que a Babilônia iria invadir. Ele é um profeta pré-exílico, ele está antes do exílio babilônico, e ele profetiza durante o seu livro de Jeremias, da profecia de Jeremias, e depois que está tudo concluído, ele escreve um livro poético, que é o livro de Lamentações de Jeremias, que não tem nenhuma profecia. Ele é um livro, é uma poesia em forma de lamento. E ele coloca algumas coisas interessantes. Jeremias, ele vem com o coração amargurado. O coração de Jeremias está triste, está amargurado, porque ele viu a sua nação ser levada cativa, ele viu o rei da sua terra ser escravizado. E ele começa colocando no capítulo 3, ele começa a mostrar a amargura do coração dele. E porque ele vai colocando a amargura, ele vai se retroalimentando da amargura. E o coração dele vai ficando cada vez mais triste, mais angustiado. E ele começa o capítulo 3 dizendo assim: eu sou o homem que viu aflição pela vara do furor de Deus. Ele me fez andar em trevas e não na luz. Há momentos na nossa vida que nós estamos assim, passando por momentos difíceis em que a nossa vida parece que é feita de um fel. A gente acaba se tornando um limão. E Jeremias está nessa situação. Ele está amargo, o coração dele está triste. Ele diz: o Senhor fechou os meus caminhos com pedras lavradas, fez tortuosas as minhas veredas. Ele diz que o Senhor entesou o arco e pôs como alvo a flecha. Fez que atravessasse no coração as flechas da sua aljava. O coração de Jeremias estava profundamente amargurado por causa de tudo que ele tinha vivido. Por ele ter visto a nação ter sido destruída, por ele ter visto os jovens ser mortos, as jovens, as meninas serem desvirginadas, os jovens serem levados cativos, os velhos serem mortos, e a cidade ser saqueada, os muros serem destruídos, as portas queimadas a fogo, os utensílios da casa do Senhor ser levado. Ele estava com o coração terrivelmente triste, amargurado, angustiado. E na nossa vida acontece isso. Muitas vezes nós nos alimentamos das coisas ruins, das amarguras, das tristezas, dos problemas, das dificuldades, e ficamos remoendo. E esse remoer, em vez de fazer com que a gente saia do nível de desconforto, de tristeza e de angústia, ele só nos faz levar mais a tristeza. E é uma questão assim de uma coisa vai puxando a outra, uma tristeza vai puxando a outra, e ele vai se alimentando disso. E o coração de Jeremias chega um momento que ele chega a dizer assim: olha, meu coração fartou-se de amargura e de absinto, saciou-se de absinto. Ele está tão angustiado que a alma dele está azeda. Ele disse que a paz tinha sido largada do coração dele. Quantas vezes a paz foi largada do seu coração? Talvez você hoje esteja vivendo um momento de amargura, de tristeza, de decepção, de estar com o coração ferido. Ele chega a um ponto de dizer assim: pereceu a minha glória, como também a minha esperança no Senhor. E esperança é aquele período que está entre a promessa e o cumprimento desta promessa.
O que está entre a promessa e o cumprimento da promessa chama-se esperança. Enquanto a promessa não se concretiza, você está vivendo o período da esperança. Mas ele estava desesperado. Ele não tinha mais esperança. Ele não sabia mais em que crer. Ele não sabia mais o que ia acontecer. Ele fala assim, olha, lembra da minha aflição e do meu pranto. A minha alma continuamente os recorda e abate-se dentro de mim. Sabe o que acontece quando você começa a se lembrar das coisas ruins, dos problemas, das amarguras? Em vez de você sair dessa zona de amargura, de tristeza, de amargor, de azedume, você acaba ficando mais azedo, mais triste, mais angustiado. E aí ele, de repente, ele tem um estalo e fala assim, eu preciso de trazer à memória o que pode me dar esperança. O que pode fazer com que eu continue esperando até se concretizar o que Deus tem para a minha vida. Deus te fez uma promessa, até essa promessa se cumprir na sua vida, esse é o período da esperança. Talvez a promessa esteja demorando a se concretizar e você esteja vivendo o momento da desesperança. Você está desesperado porque você não consegue mais esperar a promessa de Deus se cumprir na sua vida. Querido, aguarde o que Deus tem para você. Jeremias, ele chega um momento que ele tem um estalo e ele fala assim no versículo 21, quero trazer à memória o que pode me dar esperança. E ele fica buscando o que pode dar esperança, porque de amargor ele sabia, de desesperança ele já tinha o coração cheio, ele já sabia o que tinha de desesperado dentro da vida dele. Talvez você também já saiba o que está trazendo no seu coração essa amargura, essa tristeza, um coração fechado, um coração que não consegue louvar a Deus. Jeremias estava nesse momento, dessa forma. E ele, de repente, ele fala assim, eu preciso de descobrir algo que traga esperança para a minha vida. O que pode me dar esperança enquanto eu espero o cumprimento da promessa de Deus? E ele começa a descobrir isso. E a primeira coisa que ele coloca é que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. É a primeira coisa. Misericórdia de Deus é que vai fazer com que você consiga passar por esse período e esperar a providência do Senhor. Ele diz que essa misericórdia se renova a cada manhã. Misericórdia é colocar o miserável, miseres, córdia dentro do coração. É isso que Deus faz conosco. Hoje, quando você acordou pela manhã, que você abriu os olhos, sabe o que aconteceu? Deus te colocou dentro do coração dele, ele teve misericórdia de você, ele olhou para a sua vida. Ele olha e fala assim, as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, é por isso que eu não sou consumido, é por isso que eu não morri até agora. Eu tenho como esperar Deus cumprir a promessa na minha vida, porque Deus é misericordioso. A segunda coisa que a gente vê aqui, ele diz, a minha porção é o Senhor. Não se concretizou ainda a promessa de Deus? A promessa que eu tanto oro, que eu tanto busco, não se concretizou ainda? Então eu vou ficar com o Senhor, que é a minha porção. Eu posso não ter alcançado ainda o resultado daquilo que eu espero, mas eu já tenho uma coisa no presente, que é o Senhor. O Senhor é a minha porção hoje. Amanhã Ele vai me dar a bênção, amanhã Ele vai resolver os meus problemas, amanhã Ele vai dar uma solução à dificuldade que eu estou vivendo hoje, mas eu tenho certeza de uma coisa, hoje eu tenho a porção que é o Senhor, eu tenho o Senhor que está comigo. O terceiro ensinamento é que ele diz assim, bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para aquele que aguarda, para a alma que o busca. Aguarde no Senhor, espere no Senhor. Eu costumo dizer o seguinte, quando eu não sei o que fazer, eu não faço nada, porque é a melhor coisa que tem. Sabe por quê? Porque se você não sabe o que fazer, você vai fazer e vai tomar uma decisão errada. A gente acaba tomando decisões erradas na nossa vida, escolhas erradas, porque a gente não sabe esperar em Deus, a gente não sabe aguardar o momento do Senhor. Ele diz, bom é o Senhor para os que esperam por Ele. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. A salvação, o livramento de Deus, o momento certo de Deus agir, é bom aguardar em silêncio. Sabe aqueles momentos que dá vontade de você ficar reclamando? Eu quero te perguntar, de que adianta você reclamar? Não adianta de nada. Aguarde a salvação do Senhor em silêncio, aquieta o seu coração, coloca diante de Deus. Ele diz, bom é aguardar para o homem suportar o jugo na sua mocidade.
Cuide da sua vida, coloque o seu coração diante do Senhor, alimente a sua alma de coisas que possam te dar esperança. A misericórdia do Senhor é a causa de não sermos consumidos. Eu não sou acabado nessa situação que estou vivendo, eu não sou destruído pelas forças do mal e nem pelas tribulações, porque a misericórdia do Senhor me sustenta. O que te sustenta, o que te mantém de pé, querido, é a misericórdia de Deus, não é a situação. Abacuque, ele olha e diz: ainda que a figueira não floresça, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Não veio, mas o Senhor é a minha porção, o Senhor é a minha misericórdia, o Senhor cuida de mim. É bom aguardar no Senhor, eu vou continuar aguardando, eu não vou desistir, eu vou continuar caminhando, eu vou seguir em frente, eu vou dizer como o apóstolo Paulo: prossigo para o alvo da soberana vocação. Não que eu tenha alcançado, não alcancei ainda, mas eu vou continuar caminhando. A gente pensa que a vitória está na chegada, mas a vitória, querido, está na caminhada, é no trajeto, porque quando chegar ao final, Deus terá uma nova realidade para você e você vai começar outra vez, e você vai ter capacidade de dizer assim: a misericórdia do Senhor é que manteve de pé, a misericórdia do Senhor é que me sustentou até aqui, porque eu tenho o Senhor na minha vida, Ele é minha porção e disso eu não abro mão. Que Deus te abençoe, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, que você possa trazer à memória aquilo que pode te dar esperança. Que Deus te abençoe. Quero orar com você agora. Senhor querido, quero pedir que a tua boa mão seja sobre essa vida que está me ouvindo nesse momento. Senhor, que tu esteja derramando a tua bênção e a tua graça. Traz, ó Deus, agora esperança a esse coração. Traz, Senhor, luz a essa vida em nome de Jesus. Que a tua bênção e a tua paz esteja sobre essa vida em nome de Jesus. Amém. Você pode ver os nossos vídeos, tanto no YouTube como no Facebook. No YouTube, é só você lançar lá: um pastor que traz boa esperança. E você vai ver que vai vir alguns vídeos nossos. Curta lá, compartilhe com outras pessoas, use esse canal para evangelização. Eu gostaria de alcançar pessoas que não vão à igreja, que não estão em outros lugares, mas que de repente estão no hospital, que precisam de uma palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Amém.